Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Vamos ganhar tempo. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. E enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer os irmãos que nos confiaram estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Eu já disse uma vez e não custa repetir, eu subo nesse altar aqui bem tímido, né, bem sem graça, porque eu sei da responsabilidade, mas Deus tem nos dado graça, tem nos revestido para a gente trazer uma mensagem, né, da parte de Deus para as nossas vidas. E eu quero dizer para os irmãos, eu sempre gosto de falar de onde sai ou como acontece da palavra chegar a mim. E semana passada eu estava orando e essa palavra entrou no meu coração. E quando ela entrou no meu coração, eu já imaginava, eu falei, provavelmente vai aparecer em algum momento uma oportunidade para eu pregar. E aí ontem eu recebi esse convite, queria compartilhar o que Deus colocou no meu coração com a igreja. Amém, irmãos? Isaías capítulo 40. Eu queria ler e os irmãos acompanhar a partir do versículo 21. E eu queria ler até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja semelhante? Diz o Santo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Amém? Só até aqui. Muito obrigado, os irmãos. Pode se assentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o texto que nós lemos, ele desenvolve uma ideia bem interessante e uma reflexão bem interessante que eu acredito que a gente dá para aproveitar alguma coisa. O profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer uma narrativa, uma exposição resumida acerca do Senhor. A partir do versículo, quem quiser ficar com a Bíblia aberta, amém, vai ser bom. A partir do versículo 22, ele começa a dizer algumas coisas acerca do Senhor. Ele começa a lembrar a nação, o povo de Deus, acerca dos atributos, do caráter, do poder, do domínio, do controle, da existência, da imutabilidade do Senhor. E ele vai dizer, por exemplo, que Deus ele está assentado acima do globo da terra. Ele vai dizer que nós, para Deus, seríamos como gafanhotos. Ele vai fazer uma comparação entre Deus e os juízes, os governantes da terra. Ele vai dizer que os governantes da terra não são nada. Quando eles começam a querer enraizar, eles são cortados.
E se Deus não quiser, eles não continuam. Deus tira, Deus põe, como Daniel falou, que Deus, ele é quem levanta, quem abate os nossos governantes. Então, ele faz uma lembrança, vamos dizer assim, acerca de quem era o Senhor para a nação de Israel. E a ideia é o porquê que Deus usa o profeta para lembrar ao povo quem era Deus. Por que o profeta está lembrando o povo, resumidamente, de quem era o Senhor? Essa é uma pergunta que vamos encontrar resposta mais adiante. A resposta está no último versículo que nós lemos. Porque Deus tinha visto no coração do povo um pensamento. O pensamento do povo naquele momento era que Deus não estava mais cuidando do povo, que Deus tinha abandonado o povo, que Deus não estava mais preocupado com o que estava acontecendo na vida daquela nação, como coletivo e nem como pessoa individualmente. Diz assim: olha o pensamento daquele povo: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo, ou seja, Deus, ele não faz justiça, ele não me socorre, ele não me ajuda, ele não está me guardando, ele não está me sustentando, ele não está provendo nada. Eu fui esquecido pelo Senhor. Deus tinha visto este pensamento no coração daquele povo. Malaquias também tem uma passagem onde mostra que o povo estava com esse pensamento. E Deus também não gosta daquilo, como aqui também Deus faz essa cobrança diante do povo. E eu não sei aqui o que estava acontecendo naquele momento. Sim, sempre Israel esteve em guerra. Talvez fosse ali uma guerra, uma ameaça de invasão. Mas o que mais surpreendeu o profeta, e o que Deus mandou o profeta perguntar, e aqui estaria o centro dessa rápida palavra que eu queria trazer para os irmãos, é o primeiro versículo que nós lemos. O primeiro versículo que nós lemos diz assim, porventura eu vou parafrasear, para a gente entender melhor. O profeta, ele pergunta para o povo: vem cá, vocês não têm conhecimento de Deus? Vocês não conhecem os feitos de Deus? Vocês não ouviram as histórias que Deus fez em Israel? Vocês são um povo que nunca teve experiências sobrenaturais com o Senhor? Não são? Parece que não. Os irmãos estão entendendo, amém? Vocês parecem que não têm conhecimento do Altíssimo. Porque se vocês têm o conhecimento de Deus, como que vocês podem pensar tal coisa de Deus ter abandonado vocês?
Como vocês pensam uma coisa dessa, sabendo o que Deus já fez por Israel? O que está acontecendo? E aqui, irmãos, eu entro no tema da campanha desse mês, que os irmãos estão fazendo. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor. A Gabriela virou para mim ontem e falou: pai, eu não conheço uma pessoa que goste mais de Bíblia do que o senhor. Eu falei: a pastora Cláudia. Nós ouvimos pregações, nós temos conhecimentos do Altíssimo. E a reflexão que eu queria trazer para os irmãos nessa noite: o que o conhecimento, o que esse livro, o que está escrito nesse livro tem causado de efeito nas nossas vidas? Será que nós estamos falando e vivendo, ou só falando? Será que às vezes lá no fundo do nosso coração nós também não nos sentimos desamparados pelo Senhor? Será que em algum momento nós duvidamos ou achamos que Deus não está olhando para nós? Porque isso é meio estranho, irmãos. A gente, com tanto conhecimento do Senhor, pensar como Israel pensava. Porque essa palavra, a Bíblia diz que ela é a coisa mais firme que chegou na humanidade. Dizem por aí que o diamante é uma das coisas mais duras da natureza. Inclusive diz que o diamante é eterno. Eu digo que eterno é a palavra de Deus, porque Ele fez um compromisso de que a palavra dEle não vai passar. Tudo que está aqui vai acontecer. Eu gosto muito de ilustração e eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Esse livro que nós temos nas mãos, eu chamo de o livro da aliança. Os estudiosos vão falar de aliança tal, aliança X, mas no contexto geral de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é uma proposta de aliança do homem, de Deus para com o homem. Deus está dizendo: eu estou propondo ao homem uma aliança com você. E dentro dessa aliança, Deus ele vai fazer para nós promessas e Ele também vai fazer exigências. As promessas cabe a Deus cumprir e as exigências cabem a nós para que a aliança se torne verdadeira, ela se torne real, ela venha ter efeitos práticos na nossa vida. Então, eu, irmão Adair, eu tenho um pensamento comigo. Da parte de Deus, eu não me preocupo com a quebra dessa aliança, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Não é verdade? A gente não precisa, é como se você tivesse dois elos. Você tivesse dois elos. Um elo que não quebra nunca e um elo mais frágil. O elo que não quebra nunca é o Senhor. E o elo que é mais frágil somos nós. Esses dois elos, eles estão ligados. Então, se em algum momento se partir essa aliança, com certeza a parte que quebrou é a parte que se refere ao homem e não a parte que se refere ao Senhor. E aqui Israel estava dizendo que a parte que poderia ter quebrado era a parte de Deus. Nunca a parte de Deus vai quebrar. Nunca. Por isso que normalmente eu sempre gosto de vistoriar a minha parte. Eu não vistorio muito a parte de Deus, eu tranquilizo. Porque eu sei que do lado dele está tudo certinho, está tudo firme. A minha é que, às vezes... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí... Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se é tudo pela palavra, se a palavra é o início de tudo nas nossas vidas, ela não pode estar só no meu discurso. Ela não pode estar
só no que eu falo, mas ela tem que mexer dentro de mim. Eu costumo fazer uma oração ao Senhor e eu falo: Deus, a tua palavra diz que eu nasci em carne, como semente de carne da minha mãe e do meu pai, mas a tua palavra diz que no Senhor eu nasço como nova criatura. E nesse nascimento de uma nova criatura, que o Senhor insira em mim, no meu DNA, as informações da tua palavra nesse novo ser que o Senhor está criando. Não somente no que eu falo, mas tudo em mim. Para que em momento algum eu venha duvidar disso daqui. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu sei que às vezes as circunstâncias querem falar mais alto. Eu sei que muitas vezes a adversidade quer falar mais alto. A necessidade quer falar mais alto. Às vezes a angústia quer dizer, gritar ao nosso coração que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, que nós estamos sozinhos. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: é mentira da circunstância, é mentira da adversidade, é mentira da situação, porque elas mudam, mas o Senhor não muda. Pronto. Uma situação hoje é má, mas amanhã ela pode se tornar boa ou ela se acabar. O nosso Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um versículo aqui, Isaías 43, aliás. A gente vai falando e o Senhor vai lembrando a gente. Isaías 46, versículo 3 e 4. Eu queria que os irmãos abrissem e se guardasse isso aí no seu coração. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus faz essa aliança conosco e Ele não pede coisas materiais. Ele só pede fidelidade nossa também. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem eu trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. Deus está dizendo que desde a madre Ele fez um pacto, Ele nos acompanha. E quando a parteira, os irmãos mais de idade igual eu, ou os mais novos, os médicos, recebeu você nas mãos dele, na verdade Deus já tinha colocado você nas mãos de Deus antes de passar para o médico. Ele está dizendo que recebeu você nos braços dele. E Deus manda dizer o seguinte, o profeta: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs do cabelinho branco eu vos trarei, ou eu vos conduzirei. Eu te fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e eu vos guardarei. Desde a concepção até os cabelinhos brancos, Deus promete estar com o povo dele. Independente, irmãos, não é a circunstância que vai dizer que Deus está ou não com você, é a palavra dele. Não é. Vivemos num mundo terrível de angústia, de luta, de tribulações, de dificuldades, de afronta. Não são essas coisas que estão dizendo que Deus não está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A gente tem que entender essas coisas. Não é fácil, eu volto a dizer. Não é fácil. E eu estava meditando nessa palavra e eu falei: Senhor, Isaías foi um livro escrito há 700 anos antes de Cristo. Ou seja, Isaías foi escrito mais ou menos há 2.700 anos atrás. O povo não tinha, eu acredito que nem 50% do conhecimento, da experiência, das revelações,
do poder que a igreja hoje tem. Talvez hoje, se Deus levantasse um Isaías para escrever a Bíblia, ou escrever uma advertência dessa para nós, Isaías não ia escrever: olha, ele está assentado sobre o globo terrestre. É ele que espalha os céus e as estrelas e transforma os céus como uma tenda para estar nela. Talvez Isaías dos dias de hoje não escrevesse isso. Talvez Isaías escrevesse assim: olha, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você crê? Sim. Então como que você duvida que Deus está com você se Ele deu o Filho dele para você? Hoje a conversa seria mais profunda. Hoje nós temos muito mais conhecimento. Então nós temos muito mais fundamento, alicerce para não duvidar do Senhor, do poder dEle, da graça dEle, da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, se levante quem se levantar. Nós temos um Deus que se revelou no Novo Testamento em carne. Irmãos, em carne. Nós temos uma história, aleluia, que o inimigo não conseguiu apagar por 2000 anos, que é a história de Jesus Cristo, e eu digo porque não pôde apagar. Algum tempo atrás eu estava pregando, falando com os colegas lá no meu trabalho, e alguém falou assim: mas como que eu posso acreditar na Bíblia? O papel aceita qualquer coisa. Eu falei: sim, mas eu vou te dizer uma coisa. Nessa Bíblia aqui fala de uma pessoa que ele tem um nome sobre todo nome. E quando eu menciono esse nome, os demônios se submetem. Eu nunca vi nenhum escrito, eu nunca vi mais nada, ou alguém que tem um nome como ele. Eu nunca vi alguém expulsando demônios usando outro nome. E esse nome está aqui. Então hoje, irmãos, nós temos muito mais conhecimento, muito mais experiências, muito mais profundidades para nunca mais ou para nunca duvidar do Senhor. Essa palavra ela está mais ampla para fazer em nós a transformação, não somente de certeza, mas de esperança, de consolação, de obediência, de firmeza na fé, de buscar o Senhor. Essa palavra aqui, ela tem que ter, ou ela tem, e a gente não pode se deixar resistir a essa palavra, para trazer dúvidas, angústia. Irmão, mas você não sabe da minha causa, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus te comprou e Ele está trabalhando para te levar para o céu. Eu estava conversando hoje com o pastor Jair. Eu falei: pastor Jair, você sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior conflito? Por que nós sofremos tantos e às vezes também duvidamos do Senhor? É porque, irmãos, e a gente não quer aceitar isso, é porque nós aceitamos um Deus, fizemos uma aliança com esse Deus, recebemos mandamentos e promessas desse Deus, e o trabalhar desse Deus nas nossas vidas, praticamente 90% voltado para outra vida, 10% o trabalhar, a palavra, as promessas voltado para essa. Mas nós invertemos as coisas. Nós queremos 90% para essa vida e 10% para lá. E aí, quando nós vamos nos relacionar com Deus, a gente pede coisas para essa vida, Deus não dá. Ele dá para outra. E a gente entra nisso. Mas louvado seja o Senhor, que não nos dá segundo o nosso coração, ainda que a gente chore aos pés dele. Mas Ele dá segundo a promessa de vida eterna nas nossas vidas. Glória a Deus por isso.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu já estou caminhando para o fim. Não pensa assim, não. Quando acontecer alguma coisa na sua vida, ruim, dolorosa, que caia lágrimas. Entenda uma coisa, ou busque, Senhor, o porquê que o Senhor está fazendo isso? O que o Senhor quer? O que eu preciso aprender? Há umas 2 semanas atrás, numa terça-feira, o Esdras, a Gabriela e minha esposa, antes da gente vir para a igreja, eu sentei eles na mesa e falei para eles: vocês sabem como está o meu coração. Vocês sabem. Eu estou muito machucado. E eu falava e as lágrimas desciam. E eles olhando, acho que eles nunca tinham visto isso. E eu chorando, e eu falava: vocês sabem como está, talvez vocês tenham uma noção de como está meu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Foi passando a terça que passou na outra. Eu falei: eu quero dar um exemplo para vocês hoje. Todas as vezes que vocês forem feridos, machucados, ou de alguma forma vocês estiverem angustiados, a vontade da nossa carne é que você não vá para a igreja, nem que você leia a Bíblia, nem que você busque o Senhor. Os irmãos já passaram por isso, os irmãos sabem do que eu estou falando. Quando a gente é atingido de alguma forma, bate aquele desânimo. Talvez estava acontecendo isso aqui com o povo de Israel. E meio aquelas lágrimas eu falei: mas hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando isso acontecer, não obedeça a sua carne. Obedeça o que diz a palavra. Há socorro na casa do Senhor para a sua vida. Há socorro em Deus. Aí foi no dia que a gente veio e aí depois ainda fiz vigília com Esdras. Por que, irmãos? Por que isso? Porque uma circunstância dolorida, uma investida das trevas, uma situação ruim, não significa que Deus não está com você. Não significa que Deus deixou de te amar. Não significa que não tem mais socorro para você. E o resto do capítulo que eu não li, ele vai dizer isso. Ele vai dizer: olha, Deus não se cansa. Deus não dá uma pausa, não é igual nós que corre um pedaço, aí para descansar, não. Deus, ele não cansa. Além dele não cansar, o profeta vai dizer aqui no livro, nesse capítulo, ele vai dizer: além de Deus não cansar, ele tem um negócio, ele renova as suas forças. Busque ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Venha cansado, venha despedaçado, venha chorando, venha angustiado. Busque ao Senhor. Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não te desprezou, Ele não está dizendo que não te quer mais. Eita, reba surecai. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor, que nos amou. Se nós fomos amados quando estávamos longe, quando éramos inimigos, diz a palavra, quanto mais agora. Quanto mais agora, depois que você levantou a mão e falou: Senhor, eu aceito o pacto, eu aceito a aliança, eu aceito o sacrifício da cruz, eu aceito aquele sangue na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos, se puderem, ficar de pé. Eu queria fazer uma oração pela sua vida, pela minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus sabe. Eu não vim aqui te trazer uma promessa de felicidade nessa terra, porque a Bíblia não promete isso para a gente. Eu não vim dizer que Deus vai secar a lágrima do teu olho hoje. Mas uma coisa eu sei, Deus está trabalhando para secar as suas lágrimas lá.
para te dar um corpo que não adoece lá. Aqui talvez Deus vai fazer um momento ou outro, dar um alívio, dar um refrigério. Aqui nós não somos felizes não, porque o príncipe desse mundo é inimigo nosso. Mas Deus está preparando um reino. Tenha paciência, persevere. Entenda que Deus está contigo. Entenda isso. O plano de Deus não termina na nossa sepultura. O plano de Deus continua para a eternidade na sua vida. Uma hora Deus pode curar, uma hora Deus pode não curar. Eu vivi isso na minha casa com meu pai. Chegou um ponto que Deus não curou, mas meu pai levou, colheu ele. Mas eu sei que ele está me esperando lá. E isso me alegra o coração. Louvado seja. Não é uma circunstância dessa vida que vai dizer que Deus não te quer, que Deus te abandonou. Louvado seja o nome do Senhor. E entenda uma coisa, irmãos. Essa palavra, ela tem que fazer efeito na nossa vida, porque não é a palavra de um homem. Não é um livro. Isso aqui é uma sentença. Isso aqui é o Deus Todo-Poderoso que estabeleceu essa lei. A lei dos homens muda. Um dia pensa de um jeito, outro dia interpretam de outro. Aqui não. Então, eu queria orar por você, pela minha vida. Vamos orar um pelos outros. E que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Espírito Santo do Senhor Deus, eis aí a tua casa, a tua igreja, o teu povo, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe o preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Eu não consigo acreditar pela tua palavra, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, que o Senhor nos compraria, Senhor, o Senhor nos adquiriria daquela forma, para depois, Senhor Deus, deixar alguém perdido pelo caminho. Eu não consigo acreditar num Deus que sobe numa cruz para comprar, Deus, um jovem, para comprar uma jovem, para adquirir, Senhor, qualquer um de nós e esquecer pelo caminho. Pelo contrário, eu sei que o Senhor tem gravado o nome de cada um na palma da sua mão, como diz a tua palavra, e nós somos como a menina do teu olho. Pai querido, que nessa noite o Senhor possa renovar em nossos corações a certeza de que o Senhor está conosco, de que o teu Espírito está em nós, de que o Senhor habita neste lugar, que nós, aleluia, somos propriedades do Senhor, que o Senhor, aleluia, não abandonou nem desprezou ninguém, Senhor Deus, porque o Senhor não vê como o homem vê, aleluia, e o Senhor não trata como o homem trata. Que nesta noite, Deus, o Senhor possa repreender todo espírito de dúvida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que não haja dúvida, que não haja inconstância. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu povo, Pai, creia, creia, creia e cada vez mais creia. E que a tua palavra, Senhor Deus, habite nos nossos corações. Que jamais nós venhamos, Senhor Deus, esquecer ou duvidar das tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.